estou no início dos estudos e quero fazer simulados, para eu saber como é que eu estou me saindo, como é que estão meus estudos, se eu estou bem, se eu estou aprendendo. Só que, quando eu estou começando a jornada, que eu ainda não conheço muito bem as matérias, os assuntos não estão revisados, e eu faço o simulado, geralmente o resultado dos alunos é o seguinte: frustração. Não vai bem, acaba se desestimulando, se desmotivando. Então nós vamos ver agora nesse vídeo a importância de se fazer simulados e a função do simulado. Nós vamos ver aqui, para você que está começando, está no meio do caminho, algo melhor do que simulado para você fazer enquanto você ainda não está avançado e quando você deve começar a fazer simulados, tá certo? Então vamos lá. Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, sou mentor, coach aqui no Estratégia Concurso e a nossa missão é trazer conteúdo aqui para você estudar em mais alto desempenho. Então vê só, primeira coisa, a importância de você fazer simulado, as funções do simulado. Quando nós vamos para uma prova sem nunca ter simulado, podem acontecer vários desastres aí no decorrer do caminho. Primeiro porque você não tem noção do tempo, pode faltar tempo no final para fazer questões. E aí você vai acabar tendo que chutar questões fáceis que estavam lá no final, não sobra tempo para marcar o gabarito, você não sabe se começa pela discursiva, se começa pela objetiva, se atrapalha todo e muita gente boa se perde na hora da prova porque não tinha uma estratégia bem definida. E aí, o simulado tem todas essas funções, de você ver mais ou menos uma estratégia de prova mais eficiente para você, de você treinar tempo, velocidade de resolução de questões, de saber que precisa ali deixar um tempo para marcar o gabarito. Você verifica quais são os seus pontos fracos, em quais matérias você está com índices mais baixos que você precisa reforçar as revisões quando você faz um simulado. Então, o simulado tem todas essas funções e é fundamental que quando você termine de fazer um simulado, que você vá lá e analise. Pegue o gabarito, confira, veja quais questões você errou, revisa aqueles pontos que você tem maior dificuldade, melhore o seu material de revisão. O simulado tem todas essas funções, agora você tem que fazer bem feito, tá? Agora, como eu disse, se você ainda é um concurseiro iniciante, tem algo que é melhor do que fazer simulado para você, para evitar essa frustração, até porque você ainda não estará pronto para simulado. Então, vê só, quando você termina de estudar uma matéria por completo, geralmente você não termina todas as matérias no mesmo tempo. Você termina uma, aí daqui a uns 15 dias você vai terminar a segunda, termina uma terceira e você vai incluindo outras matérias no seu ciclo. Então, o que é bacana, melhor do que simulado, para quando você termina uma matéria e de estudar uma matéria pela primeira vez e você está ali no iniciante? Se você for fazer simulado, primeira coisa, a tendência é que você ainda não esteja com esses conteúdos frescos na cabeça, porque você acabou de rodar uma vez. E se você for revisar por meio de simulados, outro problema. O simulado vai ter o que ali? 20, 30 questões. Isso não garante que você vai rever todos os pontos da matéria. E quando você está mais no início da jornada ainda, você precisa passar por toda a matéria para revisar todos os pontos. Então, o que eu digo que é melhor para concurseiros iniciantes do que simulados são as rodadas avançadas de questões. Como é que funcionam, Bruno, essas rodadas avançadas de questões? Olha só, você pega uma matéria. Bruno, eu terminei de estudar Direito Constitucional. Aí você pega ali, vamos supor que tenham 10 aulas, da aula 00 até a aula 10, 11 aulas. E aí você vai pegar aula por aula, você vai resolver uma bateria de aproximadamente 20 questões de cada aula. Você pega a aula 00, resolve 20 questões. Pega a aula 01, resolve 20 questões, a aula 02, 20 questões. Perceba que com isso você garante que está passando por todos os pontos da matéria, você está passando por todas as 11 aulas. Quando você resolve questões desse jeito também, você vai descobrir quais são os seus pontos fracos. Opa, dessas 11 aulas, em quais eu tive índices baixos? Na 7, na 8 e na 9. Então são nessas 3 aulas que eu vou reforçar. E aí você vai ficar fazendo essas rodadas avançadas de questões. Chegou na aula 10, volta para a aula 0 novamente e vem fazendo outra rodada, mais 20 questões de cada assunto. Quando você chegar naquelas 3 aulas que você teve mais dificuldade, 7, 8 e 9, em vez de só 20 questões, você faz 30, faz 40, faz um pouco a mais daqueles pontos da matéria em que você ainda tem dificuldade. Com isso você vai reforçando esses seus calos, esses pontos onde você ainda tem maior margem de ganho, onde você ainda não memorizou os conteúdos bem. Então você vai ficar revisando os conteúdos por meio da resolução de questões.
São as rodadas avançadas de questões, depois que você já passou uma primeira vez pela matéria. Muito bacana, muito eficiente, tá certo? E aí, Bruno, então, quando afinal eu devo começar a fazer os simulados? Porque o simulado ele vai envolver todas as disciplinas do edital e não só a matéria. Então, talvez o seu simulado vão ter aí 10 matérias, 11, 12, 15, 20 matérias, dependendo do concurso para o qual você estuda. Então, vê só, se você for fazer um simulado quando você estudou ainda somente 2 ou 3 matérias, se você estudou somente 20, 30% do edital, o que é que vai acontecer? Você vai chegar para o edital e não vai saber, para o simulado, e não vai saber de quase nada. Porque você ainda não passou pelos conteúdos. É melhor, nesse caso, você fazer as rodadas avançadas de questões. Agora, quando você já tiver passado aí de uns 70, 80% do conteúdo do edital, aí sim, aí você pode começar a fazer simulados. Com 20, 30% do edital visto, talvez não seja tão eficiente. O que pode acontecer é de você estar em um pós-edital. Aí você vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Você não vai poder esperar ver todo o edital para começar a simular, porque se você chegar até a prova sem ter simulado, você vai correr o risco daqueles pontos que eu falei, de se enrolar com o tempo, não ter uma estratégia de prova. Você conseguir passar 4 horas e meia, 5 horas sentado, isso cansa muito. O simulado não é para você sentar 8 da manhã e terminar o simulado 5 da tarde, fazendo pausas, intervalos, parar para almoçar, não. Simulado é para você simular realmente a situação da prova. Então, deixa para fazer isso quando você tiver uns 70, 80% do edital estudado, tá certo? Espero que tenha gostado da dica. Fica acompanhando porque nós temos aí no próximo vídeo como resolver questões com eficiência, tá certo? Se gostou, curte aí, segue, deixa o seu comentário, diz de qual tema você gostaria que nós gravássemos aqui e segue lá o Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias eu trago conteúdos, dicas, sacadas para vocês estudarem em alto desempenho. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!